O nível de canalice a que chegamos no Brasil é algo difícil até de descrever. Criou-se um ambiente em que figuras como Alexandre de Moraes, Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes se veem como donos do país, como autoridades acima de qualquer questionamento, livres para abusar do próprio cargo, avançar sobre a Constituição, cometer abusos e seguir impunes. Mas, na minha visão, o maior responsável por isso não é apenas um presidente, não é só um ministro do STF, não é um nome isolado do poder. O grande responsável é justamente a instituição que, nas democracias de verdade, existe para fiscalizar o poder, confrontar autoridades e impedir abusos. Foi a nossa imprensa brasileira que, desde o início de toda essa escalada autoritária, escolheu fechar os olhos, passar pano, justificar o injustificável. Quando começaram os atropelos, as decisões de exceção, a censura disfarçada de defesa da democracia, a imprensa não se levantou contra isso. Pelo contrário, se esforçou ao máximo para explicar por que, naquele caso, era importante abrir mão da Constituição, porque naquele momento valia tudo para salvar a democracia. Primeiro, negaram que houvesse qualquer abuso. Diziam que quem falava em censura ou perseguição era conspiracionista, radical, extremista. E retratavam os ministros como heróis, salvadores da pátria, últimos guardiões da democracia. Assim, passo a passo, ajudaram a criar um monstro. Aliás, vários monstros. Hoje, depois de conseguirem o que tanto queriam, tirar Bolsonaro do jogo político, ver prisão de ex-presidente, ver militares de alta patente algemados, começa o efeito Frankenstein. O medo de que o monstro que eles mesmos alimentaram se volte contra eles. De repente, começam a surgir editoriais e colunas preocupados com a falta de limites do Supremo. Jornal que sempre aplaudiu decisões de exceção, agora fala em ciclo de exceção, que precisa terminar. Colunista que demonizava qualquer crítica ao STF, agora admite que há, sim, abuso, excesso, inquérito inconstitucional, concentração de poderes nas mãos de um único ministro, que vira ao mesmo tempo vítima, investigador, acusador e julgador. Onde estavam essas vozes quando tudo isso foi denunciado lá atrás? Quando muitos alertavam que inquéritos sem limite, sem objeto claro, sem sorteio regular, aberto de ofício, era um risco gigantesco para o Estado de Direito, o que faziam esses mesmos jornais e jornalistas? Ridicularizavam. Chamavam de golpista, antidemocrático, ignorante de direito quem ousasse levantar a voz. Agora, de repente, descobrem que não há justificativa para abusos. Agora reconhecem timidamente que validar brechas nas garantias individuais em nome de um suposto mal maior fortalece o autoritarismo e enfraquece a própria democracia que dizem defender. A verdade é dura. Passaram anos dizendo que não existia abuso ou que, se existia, era necessário. Agora, admitem que o inquérito das fake news é, sim, um enorme problema, que se arrasta sem fim, com objeto elástico, servindo de base para perseguir adversários políticos, censurar vozes incômodas, intimidar quem ousa discordar. Quando alguns diziam isso lá no começo, foram massacrados pela mesma imprensa que agora descobriu o óbvio. O que mudou? Na minha análise, perceberam que criaram um Frankenstein. Acharam que seria possível domesticar a fera, usar o poder de exceção contra um inimigo específico, contra um grupo político específico e depois, magicamente, voltar tudo ao normal. Como se pudesse dar poder absoluto a alguém e depois esperar que essa pessoa devolva, de boa vontade, parte desse poder. Não existe na história humana caso em que isso tenha dado certo. Poder absoluto só cresce. O apetite só aumenta. A fronteira do que é aceitável vai sendo empurrada, dia após dia. E agora, ao ensaiarem críticas tímidas, ao escreverem textos leves, questionando alguns exageros do Supremo, esses veículos começarão a sentir o gosto daquilo que ignoraram por tanto tempo. Pressão. Ameaças veladas, telefonemas de gabinete, processos que misteriosamente começam a ser perdidos lá em cima. Dificuldade em questionar decisões que se tornaram sagradas.
porque no Brasil de hoje, questionar certos ministros virou quase um ato antidemocrático. Estamos vivendo uma espécie de democracia relativa, onde só é permitido contestar até onde eles deixam. E a imprensa, que deveria ser a primeira a gritar contra isso, foi a primeira a aplaudir. E só agora, com medo, começa a recuar. É muita canalice. Só chegamos a esse ponto porque durante anos passaram pano, construíram a narrativa perfeita para sustentar um ambiente propício à ditadura da toga. Alimentaram o monstro, protegeram o monstro, defenderam o monstro. E agora acham que, com meia dúzia de artigos tímidos, esse monstro vai voltar mansinho para a jaula. Não vai. Ele apenas sentirá mais fome. Essa é a consequência de relativizar princípios, de aceitar exceções temporárias, de defender abuso quando é contra o seu inimigo. No fim, o abuso não escolhe lado. E quando a imprensa finalmente percebe isso, talvez seja tarde demais. Para ela, para as instituições e principalmente para a nossa liberdade.